Continuando aqui o vídeo, que a gente deu um start, parou sozinho o celular, gente. Continua, pastora. Então, gente, falando sobre os mandamentos, né? Nos mandamentos não está falando essa parte do homossexualismo, né? Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta, tá lá no livro de Levíticos. Levíticos capítulo 20, versículo 13, né? Que o Senhor, ele abomina essa prática. Então, assim, nós temos que entender que nós temos que agir de acordo com aquilo que agrada ao nosso Deus. Exatamente. Em Gênesis, né, no início de tudo, o Senhor, ele fez Adão e ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e de Adão ele fez Eva, através da costela de Adão, né? Então, aí a gente já tem um parâmetro bíblico para entender que o Senhor fez o homem para a mulher para ser a ajudadora do homem, né? Para andarem juntos. Então, nós não vamos entrar aqui, né, sobre esse assunto a fundo, mas o que eu estou trazendo para vocês é base bíblica. Vai lá no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 13. Não está nos mandamentos, mas está na palavra do Senhor. Porque às vezes não está no mandamento, mas não quer dizer que Deus não falou. Que podemos fazer, né? Exatamente. E aqui, né, ó, gente? irmãos, é o nosso manual aqui. É o nosso manual de regra de vida. Exatamente. Né? Então, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida direcionada pelo céu, pelo nosso Deus, vai estar tudo aqui. Por isso é importante nós examinarmos a palavra do Senhor. Quando diz examinar, Rafa, não diz você abrir a Bíblia rapidinho e dar só aquela folheada, não. Mas é você ler nas entrelinhas, mastigar ali devagarzinho, observar para que a gente consiga entender, né, o que está na palavra do Senhor. Então, gente, agora eu vou caminhar aqui para a minha última pergunta, e essa pergunta vai ser a pergunta que eu acho que 70% dos meus pacientes têm essa queixa, e eu como terapeuta, eu faço a terapia cognitiva, mas tem coisas que na área espiritual eu preciso passar para uma pastora para dizer, para explicar melhor para vocês, porque até ela tem mais propriedade para isso. E eu vou dar um exemplo como se fosse ela na pergunta que eu vou falar agora. Por que eu estou dando um exemplo como se fosse ela? Porque eu acho que ela vai dar um exemplo, além de saber explicar na Bíblia, como ela sairia dessa situação. E vamos lá, muitos pacientes meus têm a seguinte dúvida. Nós já falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, sabemos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, só que muitos pacientes têm a seguinte dúvida. Chegam dentro da igreja, aí vê lá o pastor orando, pessoa falando em línguas, manifestações do Espírito Santo. Só que elas botaram na mente, né, que se elas verem algo do Espírito Santo e dizer que não é do Espírito Santo, é a blasfêmia. Só que o que temos que entender, primeiro que são pensamentos involuntários, que vem na sua mente dizendo que não é o Espírito Santo, não é você que fala. Só que também temos uma parte na Bíblia, pastora, que fala que nós temos que examinar as coisas para aquilo, saber se aquilo vem de Deus ou não. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como que a gente que tem esse tipo de pensamento, que já teve esse tipo de pensamento, vai agir na situação dessa. A pessoa chegou na igreja, está vendo algo que é do Espírito Santo, aí vem um pensamento na mente dela. E aquilo não é o Espírito Santo de Deus, não. É uma outra coisa. Sendo que ela não disse aquilo, pastora. O pensamento veio sem ela desejar na mente dela. Só que veio uma vez, pastora, duas, três, porque o toque é isso. Veio uma obsessão. E aí acaba que ela não escuta a palavra do pastor, ela não consegue prestar atenção no culto e evita ir para a igreja. Então, nós já falamos o que é a blasfêmia um pouco antes dessa pergunta. Sim. E eu queria que a senhora explicasse, desde o começo, assim, como que a gente vai examinar algo, se é de Deus ou não, com que cuidado, se a gente não pode dizer que algo que é de Deus não é de Deus. E quando a gente está passando por essa situação, por esses pensamentos, que vem na nossa mente, tá vendo que é algo de Deus lindo, aí vem um pensamento dizendo, ah, não é de Deus, é de outra pessoa. E aquilo nos assusta, sendo que não foi a gente que pensou aquilo porque quis. Foi algo involuntário. Se a senhora passasse por isso, por essa situação,
chegasse na igreja, pastora, e tivesse um pensamento que viesse, a senhora não tem toque, mas poderia vir como uma seta, vendo lá um pastor da senhora, um homem que é de Deus, fazendo algo de Deus, e viesse aquele pensamento na cabeça da senhora, como a senhora agiria? Então essas são as perguntas que eu tenho para finalizar o me vídeo. analisando aqui como que eu agiria numa situação como essa. Mas algo que eu posso já deixar assim de orientação, se eu posso usar essa palavra, é que nós devemos pedir ao Senhor o dom do discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito, ele não nos deixa enganado. Então, assim, não de forma nenhuma, meus irmãos, quando esses pensamentos intrusivos vêm dentro da igreja, não deixe esse pensamento te atrapalhar de cultuar a Deus. Porque, como eu falei um pouco antes, esses pensamentos eles vêm para te afastar do propósito. Esses pensamentos eles vêm para te tirar da presença de Deus. Eu conversando com a Rafaela, nós chegamos num denominador que a maioria dos irmãos que têm passado por essa situação são servos de Deus. Sim, praticamente todos. Né? Então, assim, isso fica, ao meu ver, eu não tenho toque, mas ao meu ver, olhando de fora da situação, eu vejo como uma forma que o inimigo encontrou de te afastar de Deus, de te afastar da comunhão com a igreja, de te afastar de congregar. Então, quando esse pensamento vier, espiritualmente falando, eu te dou uma orientação para você repreender esse pensamento. Ah, mas eu não tenho cargo eclesiástico. Não importa. A partir do momento que você levantou as mãos e aceitou o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, né? O Senhor, Ele é contigo. E Ele não vai permitir que esses pensamentos destrutivos, intrusivos, venham te tirar do seio, do âmbito da igreja. De estar ali em comunhão com os teus irmãos. Qualquer um de nós pode ver algo, Rafaela, seja na igreja que congrega, ou seja em qualquer outro ministério, e achar naquele momento que aquilo não é, porque não é o pensamento que você está querendo ter. Né? Você não está querendo achar que o irmão não tá com Deus. Você não está querendo achar que não é o Espírito Santo de Deus. Então, não deixa esse pensamento te afastar do seio, da comunhão com a igreja e com os teus irmãos. Esses pensamentos, eles vão vir, meus irmãos. Eles vão vir. Eles vão vir. Alguns eles vão vir com mais potência, outros eles vão vir menos. Só que conforme nós não formos dando tanto atenção para eles, eles vão se afastando. Então poderia fazer assim, de repente, pastora? Estou na igreja, veio um pensamento desse. Estou vendo um irmão lá orando em línguas, fazendo algo da parte que o Espírito Santo está ali. Veio esse pensamento dizendo que não é o Espírito Santo, é outra coisa. Eu vou falar, opa, eu não disse nada disso não. O Espírito Santo sim. E esquece isso e vai prestar atenção no culto. Repreende e vai embora. E isso não é uma blasfêmia. Não é blasfêmia. Porque você pensou sem você querer pensar. E você vai falar, Deus, opa, eu não falei isso não. O Espírito Santo sim. E acabou, morreu o assunto e vai prestar atenção no culto. É isso aí. Entendeu? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que você tem que pensar, repensar naquilo, querer fazer aquilo depois do pensamento. Exatamente. Né? Veio o pensamento. Você pensou no pensamento, você quer fazer aquilo, você vai arquitetar. E você tem que falar com a sua boca. Porque né, você está pensando, você não aceitou o pensamento, não, eu não falei. Quando você vê alguma coisa, então, pastora, vê se eu entendi o que a senhora me explicou. Sim. E você não tem certeza que é de Deus, e você fala, Senhor, eu não tenho certeza se isso é de Deus ou não. O Senhor me mostra depois, fala comigo se isso é de Deus ou não. Pede para Deus falar com você, mas nunca diz que é ou que não é. Nunca acusa. Nunca acusa, mas nunca acusa com a boca. É aí que vocês estão com medo. Vocês têm o medo do pensamento. Não fui eu que falei. Agora, eu sou responsável por todas as minhas ações. Isso. Agora, sobre os meus pensamentos que vêm sobre a minha mente, eu não tenho controle. Agora, eu não aceito pensar assim, não, Senhor, você que é o Espírito Santo, vou prestar atenção no culto. Foquei. E uma orientação que eu vou falar com vocês, algo que eu até conversei com a Rafa outro dia, que é bem importante a gente falar isso, né? É que assim, quando esses pensamentos vierem, e às vezes eles vão vir o mesmo pensamento mais de uma vez. É assim, porque é obsessivo, né? Isso, creio eu que seja, né?
porque eu também já tive pensamentos que eu não quis ter. Então, quando esses pensamentos vierem e você vê que ele está muito batendo na mesma tecla com você, ora e pede ao Senhor para afastar esses pensamentos de você. Parece loucura, né? Para quem não entende o Evangelho, para quem não entende o poder do nosso Deus. Mas você que está aí, que é uma pessoa de fé, você entende que se você orar com fé, o Senhor ele tem poder para afastar. Aqui nós temos Rafaela, que já passou por essa situação. Sim, no né? passado, tive E no passado, e que fala com propriedade, que entende do assunto melhor do que ninguém. E hoje nós temos aqui Rafaela, para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Congregando, servindo a Deus no ministério e ajudando você que está aí do outro lado. Né? Então, assim, não deixa. Quando eu digo não deixa, é porque às vezes nós acabamos aceitando o que o inimigo quer fazer com a gente. Aceitar, sabe? a senhora diz assim, permitir, a senhora diz assim, tive aquele pensamento, não vou lutar, deixei pra lá. Isso tive que um eu pensamento e vou permanecer com o pensamento, porque não tem nada que eu possa fazer. Não, tem que lutar. Luta porque se você lutar, você consegue. Porque todo ser humano na Terra já teve pensamentos intrusivos. A diferença é que a pessoa que tem toque dá muita importância para ele vira obsessivo sofre, né, e crônico. Exatamente. Isso. Bom, o nosso bate-papo de hoje vai terminando por aqui. Foi muito agradável, gente. Foi leve. Vocês comentem, compartilha com quem precisa esse vídeo, tá? Se vocês puderem, dar um joinha, curte meu vídeo, porque no YouTube é muito importante. A partir de quando eu tiver 1000 inscritos, eu já posso estar fazendo live ao vivo, tá, gente? Passa para os seus irmãos, porque Deus também vê isso, né? Verdade. Olha o coração daquela pessoa, ela sofre, mas ela também está ajudando pessoas. Eu quero agradecer a pastora Cida por estar hoje aqui participando desse projeto aqui no meu canal, porque ela sabe que sofrer de toque é muito complicado, né, pastora Cida? Não é fácil, meus irmãos. E uma coisa que eu digo para vocês, e eu quero que vocês tenham isso dentro do teu coração. Lembra daquela palavra do filho pródigo que eu falei? Sim, lembro. O pai, ele tá de braços abertos para te receber. Ele não te vê como o homem te vê, ele não te vê como o inimigo te vê. Ele tá o tempo todo de braços abertos, te esperando. Então não deixe os pensamentos te afastar de Deus. Não deixe os pensamentos intrusivos, involuntários, te tirarem do centro do querer, da vontade do Senhor. Tá? Não deixa. E nós vamos estar orando pela vida de vocês, né? Quem quiser oração aí, coloca o seu nome aí. Olha que bacana, né? isso no comentário, né? É isso. Coloca o seu nome no comentário aí, que nós vamos estar orando pela vida de vocês. E eu creio que em nome de Jesus, todo pensamento intrusivo, todo pensamento destrutivo, todo pensamento involuntário, ele vai cair por terra, porque Deus é com vocês e nós juntos vamos vencer essa batalha. Em nome de Jesus, eu creio, né? Gente, quem quiser me achar também nas redes sociais, tá? O meu Instagram é @mel Rafaela Ferreira. Vocês podem procurar minha página de trabalho lá, podem falar comigo, eu faço atendimentos. Também tem uma parte social e a parte gratuita também, para quem não tem condições, tá? Foi isso que Deus colocou no meu coração, trabalhar para mim, mas também trabalhar uma parte gratuita para quem não pode, porque eu já fui atendida gratuitamente, eu sei como é difícil você não ter condições financeiras de procurar um tratamento, e quando você recebe um tratamento de graça e começa a melhorar, você fala, Senhor, obrigada por aquelas vidas que o Senhor colocou para me ajudar. Então, assim, a pastora Cida também, depois eu vou colocar as redes sociais dela para vocês conhecerem um pouco mais da pastora Cida, tá? Então é isso. Não esquece, compartilha bastante, curte, comenta, fala o que vocês quiserem falar aí nos comentários, perguntas, e será o primeiro de muitos vídeos. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Sejam abençoados. Em nome de Jesus.